A gente modelou esse projeto aqui, que é a casa em Ubatuba, do Ângelo Butti, né, o escritório SPBR, e foi bem legal, a gente mostrou os passos principais aqui da modelagem desse projeto, criando aqui toda essa estrutura, vigas, lajes, pilares, são os elementos principais que a gente utiliza no ArchiCAD para modelar o nosso projeto. Depois a gente criou alguns favoritos, né, utilizando ali a ferramenta parede cortina para criar esse painel aqui ripado, que circula toda a escada. Então vocês puderam ver aí em relação à flexibilidade do ArchiCAD, como que a gente realmente consegue utilizar todo o potencial dessas ferramentas que ele tem ao nosso favor, né? Então, aqui a gente usou a ferramenta guarda-corpo para criar esse padrão aqui de ripado, a gente mostrou do zero como criar esse ripado, e depois a gente aplicou alguns elementos de fachada e também esses decks aqui, a partir de favoritos prontos, né? Por exemplo, a gente inseriu aqui esse painel de brises, né, horizontais, ou um painel ripado de madeira, a gente também poderia chamar assim. Colocamos aqui esse deck, que foi modelado também com a ferramenta parede cortina, utilizando os favoritos, né, que eu já tinha modelado antes aqui, inclusive fazem parte do nosso template, esses favoritos. Modelamos essa parte aqui também, como que a gente pode pegar a ferramenta parede cortina e modificar completamente, né, um recorte aqui dela. Então foi isso que a gente falou na nossa primeira live prática, onde a gente tratou sobre o primeiro pilar, que é a modelagem. Então, para a gente dar continuidade na lógica dessa nossa jornada, hoje a gente vai falar do segundo pilar, que é a documentação. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um PDF, onde eu baixei esses PDFs aqui lá do site, tá? Do escritório SPBR, onde eles disponibilizaram aqui o DWG lá no próprio site, as imagens desse projeto. Então, facilitou a gente modelar e entender um pouco esse projeto. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse corte, que é um corte bem limpo, né? Um corte bonito, que está apresentado lá no site deles. A gente poderia dizer, quem sabe, que é um corte a nível de estudo preliminar. A gente tem aqui também algumas plantas. Olha só essa planta de cobertura, por exemplo, que mostra desde lá do terreno, os espaços que estão embaixo também. Tudo isso aqui são plantas provavelmente geradas no AutoCAD, né? Até porque eles disponibilizaram o DWG para a gente. Então, agora, o nosso segundo pilar, a gente vai falar sobre documentação, como que a gente chega nesse nível aqui de representação, por exemplo. Como é um projeto que a gente não modelou ele ainda a um nível de projeto executivo, né? A gente modelou ali com as informações que a gente tinha no site e tudo mais. Não faria muita lógica a gente tentar fazer uma representação técnica aqui de projeto executivo, que ia faltar muitas informações, né? Mas eu acredito que é uma dúvida muito grande também da maioria de vocês que já começam a trabalhar com ArchiCAD, quem sabe um estudante de arquitetura começa a mexer no ArchiCAD, acha realmente um software gostoso de trabalhar, consegue modelar, mas tem uma dificuldade na hora de gerar documentação, que são as plantas de maneira limpa, os cortes. Então, nessa aula de hoje, eu vou mostrar como que a gente pode usar os recursos aqui do ArchiCAD para gerar algumas plantas aqui limpas, bonitas, nesse nível que a gente tem aqui, por exemplo, né? Esse nível que a gente tem aqui de apresentação. Então, quem sabe você pode utilizar essa aula já imaginando aí para o seu TCC como que você vai representar as suas plantas, os seus cortes, de maneira bem rápida aqui e também eficiente, né, com a qualidade técnica bacana nos seus desenhos. Além dessa parte de documentação, então, que a gente vai mostrar como alcançar esse nível aqui, né, vocês vão ver que não é tão simples assim, né? A gente precisa ter modelado corretamente esses elementos e precisa controlar aqui uma série de fatores, aqui uma série de recursos do ArchiCAD para chegar naquela representação. Principalmente se você começa utilizando o ArchiCAD padrão, né, do jeito que ele vem no Brasil, sem você ter passado, por exemplo, o nosso programa de treinamento, onde a gente vai avançando em cada etapa, né, do estudo preliminar, a gente altera os filtros de sobreposição gráfica, de OVM, para chegar nessa representação gráfica, né? Então, eu vou tentar mostrar aqui como que seria a lógica de trazer esses desenhos para cá, né? De deixar naquele nível de representação. Então, esse aqui é o PDF, né? Seria um objetivo final que a gente vai querer trabalhar aqui nessa aula. Como a gente pode alcançar, né, um nível de representação semelhante ao que a gente está vendo aqui, né? Que já foi feito lá no site, foi entregue lá pelo próprio escritório, né? SPBR. Então, vamos lá. Eu estou aqui com o ArchiCAD aberto. Deixa eu ver o que eu tenho aqui primeiro. Eu dei uma boa avançada, assim, na modelagem. Adicionei mais alguns elementos que a gente não tinha dado tempo, né, de trabalhar na aula passada, como algum guarda-corpo, né? Detalhei um pouco mais aqui esses elementos aqui da fachada, né? Da maneira mais
mais próximo ali do que eu entendi do projeto, né? Eu não consegui ter todas as informações desse projeto, então fui montando um quebra-cabeça aqui, né? Então, ele tem uma modelagem um pouco mais avançada, mas se tratando de documentação, praticamente eu não fiz nada, né? Então, o que a gente vai ver aqui agora? Primeiro, quando você modela o seu projeto, o primeiro pilar ali da modelagem é até gostoso de trabalhar, né? O ArchiCAD é muito flexível, você logo aprende ali a modelagem. Quando você entende a metodologia do programa, entende o potencial de cada ferramenta, você começa a usar com criatividade e vai modelando o seu projeto à vontade, assim, né? Mas aí, essa aqui é uma situação bem típica de quem simplesmente modelou o projeto e não se preocupou ainda com a documentação. E agora? Estou aqui, ó, utilizando a vista padrão do ArchiCAD, você vai ver que ela é colorida, né? Se eu for transitar aqui entre os pavimentos, ó, estou aqui no pavimento da praia. Se eu for olhar aqui, ó, a planta do acesso da praia, tá bem diferente, ó, do que a gente quer. Olha só, teria que estar dessa forma aqui, né, a representação gráfica. Então, a gente já começa a ver alguns problemas. Por exemplo, eu não estou vendo aqui a projeção das lajes que estão lá em cima. Então, vou começar a anotar aqui alguns tópicos para a gente resolver, tá? Então, vamos verificar aqui os problemas que geralmente acontecem com vocês também. Então, ó, projeção, vou colocar assim, projeção, linhas de projeção, na verdade. Vou colocar aqui, ó, primeiro tópico, linhas de projeção. Então, a gente já viu aqui que está errado, né, nessa representação. Se a gente começa a transitar aqui pelos elementos, né, outra coisa também é a própria achura, né, a cor. Por enquanto está meio colorido, a gente está trabalhando aqui com uma escala de cinza, né, ó. Se a gente for transitar entre os pavimentos, quando a gente vai aqui para o primeiro pavimento, eu ainda estou aqui com algumas... Isso aqui não é o meu projeto, né? Isso aqui é a linha, ou melhor, isso aqui são os desenhos que eu trouxe, né, lá do DWG. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou atualizar aqui a minha combinação de vegetais do ArchiCAD Default para esconder meu desenho em figura, atualizar. Então, ele não vai ficar visível mais nas plantas. Então, tá aqui, ó. O meu projeto está modelado. Bom, essa planta aqui, ó, aparentemente, ela tá mais ou menos aí, né? Não tá tão ruim. Agora eu tô vendo aqui uma viga que talvez eu não quisesse ver, né? Acho que eu não queria ver essa viga, essa aqui também não, que são as vigas lá do meu deck, né? Então, também tem elementos aqui que a gente não quer ver também. Então, ao mesmo tempo, a gente tem linhas de projeção e também temos elementos, ó. Elementos que a gente não quer ver, ó. Por que eu tô mostrando isso daqui? Quando você modela corretamente o seu projeto, já vai pensando nisso, a documentação já vai saindo bem encaminhada, né? Você viu que a gente não desenhou nenhuma planta, não desenhou nenhum corte. Isso aqui é o meu 3D, é a minha modelagem, foi modelado dentro dos pavimentos direitinho, e agora quando eu começo a transitar entre os pavimentos, eu tenho praticamente a planta ali já saindo, né? Agora é aí que está a diferença de alguém que domina o programa para alguém que só está mexendo ali nele, né? Ele não vai sair para você um botão, não existe um botão automático, né, mágico, que vai clicar ali, projeto, e ele vai sair todo feito, né? Você precisa dominar o programa, entender o que está acontecendo aqui. Vamos transitar aqui para os próximos pavimentos. Aliás, aqui, ó, a gente também tem outra coisa que eu estou vendo aqui, que é a representação dos elementos, ó. O nível de representação dessa porta não está legal. Está mostrando marcador, né? Eu não queria ver esse marcador nessa planta. A gente está trabalhando, ó, com uma planta simplificada. Deixa eu ver que nível é esse daqui, ó. Seria talvez, deixa eu ver. É esse pavimento aqui, né? Que a gente está vendo lá agora, ó. Olha lá como ele desenhou. Ele desenhou com porta simples, sem marcador. Então é esse nível de representação que a gente quer atingir, ó. Então vou colocar aqui também, ó, nível de detalhe dos elementos. Vou botar aqui portas, por exemplo, né? Isso aqui a gente também pode corrigir. Ok? É outra questão aqui dessa documentação. Não tá legal, tá vendo? Ainda mais se a gente colocar numa escala grande, ó. Se a gente colocasse numa escala 1 para 200, por exemplo, para ir para um site, para ir para uma revista, ou para ir para a sua prancha do TCC, né? Já ficaria ridículo esse desenho, né? Não tá legal para a gente visualizar. Por enquanto, vou deixar na escala 1 para 100 mesmo, tá? Se a gente subir aqui para a próxima planta, aqui eu tenho um problema também, um pouquinho até mais sério. Olha só. Lembra que a gente tem aqui um corte, ó. Deixa eu abrir não é esse corte que eu quero, na verdade. Olha só, a gente tem um projeto complexo, né? Onde a gente tem aqui vários desníveis, né? Por exemplo, nessa planta aqui, que a gente chama de nível do serviço, a gente tem uma laje aqui nivelada no pavimento, já essa laje já está abaixo, essa outra aqui já está acima. Então, quando a gente começa a ver isso em planta, ó, deixa eu ver aqui qual a altura que ela está. Está com 1,5 m. Então, é como se o meu plano de corte estivesse passando bem aqui, ó. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. É como se eu tivesse um plano de corte aqui, ó, 1,20. 1,20, vou dar um enter. Então, olha lá, é como se meu plano de corte estivesse passando praticamente ali no piso, ó. Mas beleza, nessa planta aqui que eu tenho do serviço, aparentemente está tudo ok, ó. Tá mostrando o que eu quero ali. As paredes estão cortadas, né? Agora, quando eu vou lá para a planta da sala,
Eu vou mudar aqui rapidamente uma sobreposição gráfica que a gente vai abordar um pouquinho ainda nessa aula, só para você ter uma noção, ó, estudo preliminar, vai destacar em preto tudo que está sendo cortado. Mas lá na minha planta, ó, do AutoCAD, por exemplo, que não é minha, na verdade, né, lá do escritório, olha como eles representaram aquela planta lá, ó. Essa parede aqui, ó, ele representou em vista. Por quê? Não é uma parede cortada, né? É uma parede de guarda-corpo, né? Olha lá no meu 3D, vamos ver lá no 3D do nosso projeto. Olha lá, ó. Então é esse pavimento aqui que a gente está falando, ó. Tá vendo que essa parede é uma paredinha, na verdade, de guarda-corpo, né? Não é uma parede que vai até o teto. Então ela não pode ser representada como corte, né? Como a gente está vendo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui de novo a nossa planta da sala. Então, olha lá, tá com uma trama de corte. Se eu aplicar uma sobreposição de estudo preliminar aqui só para você ver, você vai ver que ela tá marcada ali como corte. Então, isso daqui eu não quero. Então, a gente vai ver aqui também, ó, outra questão. São duas coisas que a gente pode trabalhar aqui, ó. Plano de corte, ó, plano de corte, a altura, né, do plano de corte que a gente está passando para as plantas, ó. E a outra coisa que a gente pode ver aqui também, a representação das paredes. Vamos colocar aqui, por exemplo, em vista. Vou até chamar aqui, ó, vou forçar uma representação em vista, ok? Então, esse aqui já é um outro probleminha que a gente encontra. Bom, agora se a gente avançar aqui, ó, lá para a nossa planta de cobertura, olha só que interessante. De novo, eu tenho um outro problema. Olha como é que ficou a planta de cobertura deles aqui, ó. Não tem nada sendo cortado, né, ó. Tá tudo sendo mostrado em vista. Mas eu vou mostrar aqui para vocês por que tá cortando aquela viga lá, ó. Se a gente for olhar lá no nosso corte, ó, olha o que está acontecendo. O meu pavimento de cobertura é representado por essa linha aqui, tá vendo? Ó, cobertura. Essa linha daqui representa o nível do pavimento de cobertura. Se eu apagar aqui essas linhas, deixa eu apagar aqui essas linhas de corte aqui. Eu vou jogar uma linha de 1,20, que é o padrão aqui do ArchiCAD, ó. Olha o que está acontecendo. Um plano de corte a 1,20 está cortando a minha viga. Por isso que, ó, as outras coisas não estão sendo cortadas, né? Por isso que essa planta de cobertura está sendo representada assim. O que mais que a gente tem de problema aqui nessa planta? Eu não estou vendo nada do que está lá embaixo, ó. Tá vendo? Olha lá, quando a gente vai para a planta deles aqui, a gente está vendo, por exemplo, o terreno que está lá embaixo. Talvez tenha algum outro elemento, um deck, alguma coisa que a gente deveria ver e não está vendo. De cara aqui a gente já tem um terreno, né? Que a gente não está vendo. Então aqui de novo a mesma coisa. Além do plano de corte, chamar isso aqui de cobertura, né? Ó. A gente também tem que corrigir uma outra questão aqui, que é visualização de elementos que estão embaixo, ó. Olha lá. Então, a gente também tem que trabalhar aqui duas coisas, ó. Plano de corte para cobertura e visualização dos elementos que estão embaixo. Por exemplo, eu não estou vendo ali terreno e outras coisas, pode ser que eu não esteja vendo também. Então, só com isso daqui a gente já visualiza aqui, legal, né? Um corte. A gente aqui, ó, pode falar sobre as ferramentas aqui no começo, uma breve introdução sobre as ferramentas de documentação. A gente pode falar sobre essas ferramentas de documentação, como que a gente cria um corte como esse daqui, ó. E depois a gente vai ver como que a gente pode trabalhar esse corte também, ó. Se eu for olhar esse corte em comparação com o que eu tenho aqui, ó, inclusive eu vou até aqui abrir, ó. Cadê o PDF, o corte? Aqui, ó, tem esse corte. Olha lá, é um corte muito mais limpo, né? A gente tem ali também tudo que está sendo cortado em preto, a gente tem ali o destaque azul da água, tem até alguns calungas ali, se a gente quiser colocar também. Então, isso a gente também pode trabalhar aqui algumas coisas em relação ao corte. Inclusive, também, aqui esse corte não tem uma diferenciação muito grande de espessura de linha, pelo que eu estou vendo aqui. Mas a gente pode colocar isso aqui também, ó, como um tópico nosso, ó. Eu vou jogar aqui ferramentas de documentação, porque senão acho que não vai dar tempo para a gente trabalhar tudo, ó. Mas eu vou colocar aqui, o que a gente vai ver, ó, ferramenta de documentação. Vou falar aqui corte e profundidade, ó. Pronto, então esse aqui é o nosso roteiro dessa aula aqui. A gente olhou como que a gente fez. A gente tem um padrão a ser alcançado, tá? Que é baseado no PDF, no DWG. Se você está migrando para ArchiCAD agora, trabalha já em CAD, o padrão que você vai alcançar é um padrão de representação gráfica que você já faz no CAD, por exemplo, você vai aceitar bem próximo daquilo ou algo melhor, né? Senão não vale a pena você migrar para o ArchiCAD, né? Tem muita gente que pensa assim, não, estou migrando para o BIM, eu vou fazer agora um modelo virtual e ele vai gerar automaticamente para mim todas as plantas, cortes, fachadas, vai ser lindo, né? Então esse é um primeiro mito aí, também não é assim, né? Tão simples. De fato, foi muito mais rápido aqui. Eu não desenhei nenhuma linha desse corte, né? Eu só utilizei duas
Cliquei ali 2 vezes e ele já saiu esse corte desse jeito aqui, né? A partir de uma configuração que eu já tinha de como eu queria esse corte, né? Representado. Mas a gente precisa também ter o domínio para sair o corte da maneira correta, né? Representado corretamente, com a espessura de linha que eu quero, tá? Então, isso daí exige um pouco de domínio da ferramenta, entender um pouco como funciona. Bom, um outro equívoco também é pensar que você, por trabalhar em BIM, você já tem um modelo virtual que tem informações, você pode gerar ali um modelo IFC, exportar lá para o Solibri, sei lá, para softwares de análise, e você agora vai ver tudo no 3D. Não é assim, né? Os desenhos ainda são necessários. E você, inclusive, precisa desses desenhos bem representados para que você possa comunicar bem as suas ideias, tanto profissionalmente, para os seus clientes, como na faculdade, para os seus professores, para uma banca examinadora de TCC, e também para até um processo de aprovação, né, na administração, na prefeitura, você precisa representar corretamente o seu projeto para cada etapa de projeto, né, para cada fase. Estudo preliminar é de um jeito, projeto legal é de outro, executivo é de outro, tá? Hoje a gente vai se focar mais ou menos nessa fase aqui de estudo preliminar, tá? De representação para estudo preliminar. Então vamos lá, eu estou aqui com 2 modelos. O primeiro que a gente abriu é esse daqui mesmo. E eu vou começar com os nossos primeiros tópicos aqui, ó. Linhas de projeção. Então o que é isso daqui, ó? Eu modelei o meu projeto bonitinho aqui, e agora eu entro aqui na minha planta, né? E quando eu olho a minha planta, não está vendo o que eu queria. Eu gostaria de ver as lajes que estão lá em cima. Eu estou vendo algumas linhas aqui de projeção apenas dessas paredes cortina que eu tenho aqui. De repente, eu nem queria ver essas paredes cortina aqui, que são a pele de vidro da minha fachada, né? Mas eu quero ver as lajes em projeção. Então, o que eu faço? Eu preciso visualizar essas lajes, tá? Pode ser, por exemplo, aqui no próprio 3D. Quais são as lajes que eu quero visualizar? Essa daqui, né? Essa daqui e essa, tá? São as lajes que eu quero visualizar num pavimento inferior. E aí você pode entrar nas definições dessa laje e você vai ver que aqui, ó, eu tenho um campo sobre planta e corte. Então, todas as ferramentas, né, todos os elementos do ArchiCAD, além da gente ter o campo de geometria e posicionamento, que foi o que a gente trabalhou mais na nossa aula passada, que é sobre se eu vou utilizar uma parede básica ou composta, qual o material de construção, qual o tamanho, qual o afastamento, né? Isso aqui é geometria e posicionamento. Mas eu tenho um outro campo aqui, que vai se repetir em praticamente todas as ferramentas, tá? Lajes, paredes, pilares, que é um campo para representação gráfica de planta e corte. Ele vai se mostrar também na vista, né, na elevação. Agora, o que acontece? Aqui, ó, a primeira opção, ó, visualização em planta. Essas lajes que eu tenho aqui, ó, ela está configurada por padrão, né? Quando você acaba de pegar o template padrão brasileiro, usa uma laje. Todos os elementos, na verdade, se eu não me engano, eles vão estar, por padrão, apenas no piso de origem. Ou seja, ele vai ser visto só no piso de origem. Por que isso? Porque não é todo elemento que você vai querer realmente que ele seja visto em outras plantas, tá? Senão vai virar uma bagunça no seu projeto. Uma outra forma de você visualizar essas lajes com mais facilidade, entender no seu projeto, é você ir para a planta de cima, né? Se a gente estava aqui na planta de baixo, eu vou lá para a minha planta de serviço, que é um pavimento acima, e aqui eu falo, eu tenho algumas lajes aqui que foram modeladas, e eu vou querer ver essas lajes lá embaixo. Então, o que eu vou fazer? Seleciono as lajes, entro nas definições, e aqui naquela definição de planta e corte que eu mostrei para vocês, a gente vai escolher aqui, ó, mostrar nos pisos. Aqui você pode definir se ela vai ser apenas no piso de origem, ou se ela vai ser no piso de origem. Qual é o piso de origem? Esse daqui, né? O pavimento de serviço, que é o pavimento que a gente está trabalhando. Então, ele pode ser no piso de origem e um piso acima, não é o caso que a gente quer. E ele pode ser piso de origem e um piso abaixo. De repente, é esse aqui que eu quero trabalhar. Mais para frente, eu posso chegar à conclusão que eu quero também mostrar ele no piso de cima. Então, por enquanto, eu vou deixar só um piso abaixo mesmo. Tá? Vai depender do elemento, do projeto que você está trabalhando. Só de utilizar essa opção, você vai ver que aqui embaixo, ó, ele já tem a opção de contornos. Essas definições aqui de contornos já vão mostrar como o ArchiCAD vai representar os elementos que estiverem em projeção acima. Então, ele já está aqui, ó, configurado para uma linha tracejada. Então, por isso que só de eu mudar aqui para piso de origem e piso abaixo, né, ó, se eu clicar em OK, na hora que eu volto lá para a minha planta do acesso à praia, olha o que acontece. Ele vai mostrar
a minha laje um piso abaixo também. Só que o que acontece? Não é exatamente isso que eu quero, né? Por quê? Quando eu coloquei um piso abaixo, ele vai mostrar a minha laje como um todo, né? Essa laje, ela tem também aqui, ó, uma trama de superfície. As tramas no ArchiCAD são as achuras, né? Então ela tem uma trama de superfície que é essa trama vazia aqui, ó, com fundo branco, né? Quer ver? Se eu mudar aqui para... Deixa eu só ver qual é 129. Se eu mudar aqui, por exemplo, para cinza, dar um OK, você vai ver que essa laje ficou cinza, tá? A laje lá em cima ela vai ficar cinza também. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer mostrar só a projeção. Então, o que eu faço? Vou entrar aqui nas definições, mudar aqui para o padrão de 129, né? Que era a caneta que a gente estava utilizando, uma caneta branca. E aí, se eu der um OK, ele vai voltar ali, né? Mas beleza, o que eu preciso? Eu preciso mostrar, ó, de acordo com o meu padrão aqui, ó, com o nível de representação que eu quero chegar, que é esse daqui, eu quero ver isso só em projeção, tá vendo? Eu quero ver só a projeção das lajes que estão lá em cima, ó. Beleza, então o que eu vou fazer? Eu preciso entrar nas definições aqui dessa laje, tá? Ctrl+T é o atalho para entrar nas definições, tá? Ou você seleciona e pode entrar aqui, ó, na caixa de informação, nesse primeiro botão aqui de diálogo de definições. Então aqui, ó, um piso abaixo, um piso acima não resolveu. Aliás, o piso de origem, um piso abaixo não resolveu. O que eu tenho que fazer? Eu tenho ainda uma opção de personalizado. Essa opção de personalizado, ó, vai permitir que eu mostre de maneira separada o contorno. O que é o contorno? É essa linha que você está vendo aqui, ó, em projeção. Seja ela em projeção, seja ela em vista na planta do piso de origem. Então, isso aqui é o contorno. Aqui ele está definido, ó, como ver um piso acima, aliás, como ver nenhum piso acima e tá vendo um piso abaixo, que foi o que a gente definiu ali, né? Já a trama, do mesmo jeito, ele tá mostrando nenhum acima, tá? E tá mostrando um abaixo, tá vendo que ele tem um número, ó? Ele tá marcado como pisos abaixo e tem o número 1. Se eu tivesse mais pavimentos, eu poderia colocar aqui, ó, 2 abaixo. E ele ia mostrar 2 pavimentos abaixo. Não é isso que eu quero também, né? Então, o que eu posso fazer? No personalizado, eu posso permitir o contorno aqui, ó, marcado como um piso abaixo, tá? Que é o que está aqui. Mas a trama eu vou deixar nenhum abaixo. Entendeu? Então, a gente está trabalhando aqui nas definições de representação, de visualização desse elemento aqui, dessa laje. Então, olha só que inteligente. Quando eu utilizo aquele como personalizado, pedindo para ele mostrar o contorno abaixo, né? Um piso abaixo, mas não mostrar a trama nenhum abaixo, dá um OK aqui, ó. Ele vai mostrar exatamente aquilo que eu pedi, ó. Só o contorno do elemento, tá vendo? Só o contorno do elemento, mas não vai mostrar a trama dele, aquela trama branca. Então, dessa forma, eu consigo ver agora a representação aqui do meu terreno, né, inclusive. Para ficar bem parecido com o que a gente tem aqui, ó, tá faltando praticamente só mudar a combinação de canetas que a gente está trabalhando, ó. Deixa eu voltar lá para minha planta, para o meu projeto intermediário. Ó, se eu mudar aqui minha combinação de canetas, que é um filtro de vista aqui do ArchiCAD, que a gente vai ver mais para frente, ele, por exemplo, para a escala 1:100, aqui, ó, vistas 1:100, ele já vai ficar preto e branco, tá vendo? Já vai mostrar ali o que eu quero. Então, isso aqui, ó, a gente já mostrou a visualização aqui da laje. Baseado nisso, a gente pode trabalhar outros elementos também, tá? Que eu, de repente, eu não quero ver aqui, ó, esse guarda-corpo. Olha só, tô vendo aqui guarda-corpo, eu não quero ver ele aqui embaixo. Então, o que eu posso fazer, ó? Seleciono o guarda-corpo, entro nas definições. Olha como ele tem aqui um padrão parecido também, ó. Se eu for entrar aqui, ó, tá vendo aqui na parte de representação gráfica, eu vou ter aqui quais são os pisos que eu quero ver. Ah, eu quero ver só piso de origem, eu vou botar só piso de origem por enquanto. Clico aqui em OK, continuar. Então, aquele guarda-corpo vai ser mostrado só no meu piso de origem. Então, ele já sumiu dali, ó. E aqui a gente poderia continuar trabalhando outros elementos, se você não quiser ver, por exemplo, paredes e outras coisas também. Beleza, vamos avançar então aqui. Primeiro tópico aqui, ó, é sobre linhas de projeção. Então, quando a gente quer ver um elemento que está abaixo, ou melhor, que está acima, ou que está abaixo, a gente quer ver, a gente precisa trabalhar aqui nesse nível de representação aqui dele, tá? Quer ver, ó? Vamos só avançar aqui os pavimentos e ver se tem mais alguma coisa desse tipo para a gente trabalhar. Ó, no pavimento de serviço, eu tô com essas vigas aqui, ó, que eu não vou querer elas aqui, não. Essas vigas aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês no 3D. São essas vigas que sustentam aqui o deck, tá vendo, ó? Essas vigas metálicas que sustentam o deck. Então, digamos que eu não queira vê-las. Ó, inclusive, vamos olhar o nosso padrão lá, ó, o que eu tenho aqui, ó. Olha lá, eu não tenho nada mostrando aqui em projeção. A única coisa que ele quis mostrar foi a escada aqui e a laje que vai chegando. Então, a gente pode continuar aqui, ó, indo nesse padrão. Então, ó, seleciona essa viga aqui,
planta e corte, eu também vou ter aqui, ó, todos os pisos relevantes, vou deixar apenas piso de origem. Clico em OK, continuar, já não vai mostrar em outros pisos, tá? Então já está começando a ficar parecido com o que eu tenho lá. Essa parte aqui, ó, a gente, de repente, pode mudar isso aqui. A representação tá tudo como projetado já, né? Isso aqui é exatamente essa capa que a gente tem ali, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que isso daqui tá no meu pavimento superior. Ó, ele tá no acesso praia. Botão direito do mouse, voltar, vou colocar aqui no pavimento da sala. E aqui eu vou mudar apenas para piso de origem também, ó. Clico em OK, continuar. Então aqui ele já saiu dessa planta, tá vendo? Se a gente passar para a sala, lá na sala ele vai estar mostrando aquelas paredes lá, aquela parede cortina, né? Ok? Vamos voltar aqui. Então a gente chegou aqui nessa representação. Que mais? Ah, tem uma lajezinha aqui que está faltando, né? Ó. Se você for ver aqui no nosso projeto, ó, tem uma laje. Essa lajezinha aqui, ó, é a laje de chegada ali da escada. Um patamar, né? Eu preciso mostrar ele lá embaixo também. Então, eu entro nas definições dela. Lembra que a gente aprendeu, ó? Personalizado. Eu quero ver um piso abaixo. Então, marco aqui, ó, pisos abaixo, marco aqui 1. Isso em relação a contorno. Eu não quero ver a trama embaixo, senão vai ficar aquela trama branca tampando. Então, clico em OK e OK de novo. Se eu for lá para a planta de serviço, olha lá, tá completinho aqui, ó, minha laje. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, né? Começar a olhar como esses elementos estão sendo representados. Quando você ganha um domínio da ferramenta e faz com atenção desde a sua modelagem, já tem atenção com a representação gráfica, você também já pode ir definindo, ó, vou fazer uma laje aqui, já quero ver ela em outro pavimento, tá? Mas uma outra forma de fazer é isso também, ó, modelou tudo, bom, agora eu vou trabalhar a representação gráfica. E aí você começa a entrar nas plantas, vai entrando em cada pavimento, vai olhando o que tem ali que você não quer. Por exemplo, aqui tem um outro extra aqui que eu vou mostrar, ó. Eu tenho esses pilares que tá com uma simbologia diferente. Não quero mostrar eles assim. Então, para facilitar, eu vou pegar todos os pilares logo, ó. Posso pegar a ferramenta pilar, vou dar aqui um Ctrl A, ele vai pegar todos os pilares do meu projeto. E agora eu posso, mesmo que, ó, eu tenho pilares diferentes, tá? Com dimensões diferentes. Eu tenho isso daqui que foi feito com a ferramenta pilar, que na verdade é um tirante, né, branquinho ali, ó. Mas todos eles eu quero alterar ao mesmo tempo a representação gráfica deles, né, o símbolo de representação gráfica deles. Então, ó, entra aqui nas definições, ou acesso atalho Ctrl T. E aqui em planta e corte, de novo, você vai ter aqui, ó, todas as definições para representação. Nesse caso, ó, eu vou entrar numa definição que é específica do pilar, ó, que é simbologia em planta. Então, a ferramenta pilar tem esse padrão aqui, né, de símbolo em planta. Então, eu posso ter, ó, uma diagonal, um X, um tracejado, né? Então, no caso, eu vou mostrar aqui simples. Por que está mostrando aquele eixo, então? Aliás, eu vou mudar aqui, então, primeiro para diagonal. Deixar aqui um OK. Então, todos eles ficaram com diagonal. Olha lá, ó, todos estão com diagonal. Agora eu vou voltar para o 3D, porque provavelmente eu tinha alguns pilares que já tinham sido alterados. Então, parecia, para mim, estava mostrando como se já estivesse como simples, né? Vou clicar agora sim, eu vou mudar para simples, vou dar um OK, vamos ver se agora ficou do jeito que eu quero, ó. Pronto, agora sim. Então, agora estão todos os pilares com a representação simples, do jeito que eu quero. Tá certo? Bem parecido com o que a gente vai ter aqui também, ó. Não tem nenhum X, não tenho nada. Eu vou ter só depois a sobreposição gráfica ali nele. O que mais que a gente pode trabalhar aqui nessa planta em relação à visualização? Bom, eu acho que até aqui, ó, já deu para entender como é que funciona esse conceito, né? De visualização dos elementos, organização. A gente vai entrando aqui nas plantas para visualizar o que está em cada etapa, né? Beleza, então continuando aqui, ó, onde a gente parou? A gente falou sobre a representação gráfica, né, desses elementos aqui. Deixa eu até ver os tópicos que a gente abordou. Então, símbolo dos pilares, tudo bem. Agora vamos falar, então, ó, do nível de detalhe dos elementos. Por exemplo, as portas. Você pode ver, ó, que não está legal essa planta. Se eu avançar aqui mais, ó, para o pavimento aqui de cima, eu tenho outro problema aqui também, né? Aliás, esse aqui eu tenho um monte de problema. Daqui a pouco a gente vai falar disso daqui. Eu vou até colocar as escadas também, ó, no nosso item aqui, ó. As escadas não estão legais, né? Eu acho que é porque as escadas aqui de baixo eu já trabalhei, será? Deixa eu ver. Não. Então, as escadas também não estão legais, né? Não estão bem representadas. Então, ó, vou até trabalhar aqui, ó. Escadas.
antes de ir para o corte, ó. Por aqui a gente já pode trabalhar as escadas. Então, ó, voltando aqui, essa planta de serviços, o que a gente tá vendo aqui que não tá legal? A gente quer um nível de representação gráfica mais simplificado. E a gente tem muitas informações aqui, ó. Olha, por exemplo, essa porta aqui, ó, não tá com a representação muito legal. Eu tô vendo aqui essas portinhas aqui que a gente tem, né, são janelinhas, na verdade, aqui, ó, para quem não viu a modelagem, né, desse projeto. A gente, bem aqui, tem algumas janelinhas, quer ver, ó? Olha lá, deixa eu botar aqui 90 graus. Olha lá, tem umas janelinhas aqui que se abrem, tá? Então, elas vão mostrar em planta. Como que a gente pode trabalhar elas também, para não ficar mostrando, né? A gente quer uma planta mais simplificada. Deixa eu ver aqui, ó. Essa planta aqui que é a nossa base, ó. Então, o que eu posso fazer para chegar nesse nível aqui? A primeira coisa que eu quero trabalhar é a nossa OVM. Então, veja só, vou trabalhar aqui na escala 1 para 200 primeiro. Imagina, na escala 1 para 200, se eu quisesse trabalhar aqui, olha como está confuso, né? A quantidade de informação que eu tenho. Não está dando para ver, né? Se eu mudo para a escala 1 para 100, está até um pouco melhor, mas ainda tem muita informação aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho aqui um filtro de vista, que é a nossa OVM, ou Opções de Visualização do Modelo. Você encontra ele, ó, aqui embaixo são vários filtros de vista que a gente tem, né, que altera a representação gráfica aqui. Acredito que a gente deva falar um pouco mais sobre isso na nossa última live, tá? Mas aqui, ó, se você clicar nesse pop-up aqui, você vai ter vários OVMs prontos já. No template padrão brasileiro, inclusive, ó, já vem esse de estudo preliminar. Você clica aqui, ó, olha como já vai mudar a representação. Ele já assumiu ali com o marcador de porta, né, que mostra o ID de porta e janela. Eu vou querer ver aquele marcador só numa planta de projeto executivo. Então, se eu usar uma OVM aqui de projeto executivo, ó, aí sim, ele volta para a representação gráfica aqui da porta completa, com o marcador, né? Mas onde que eu mexo isso? Por que ele mudou? Só de eu clicar aqui, ó, mudar uma definição, ele já alterou ali a representação. Eu vou mostrar para vocês exatamente como fazer isso. A gente vai criar junto aqui uma OVM. Então, como que eu faço? Eu vou entrar aqui nas definições, ó, de OVM. Essa definição aqui, ó, a gente pode vir aqui do lado e clicar em novo, tá? Eu vou chamar isso daqui... Aliás, deixa eu pegar... vou criar aqui uma do zero, a partir do ArchiCAD Default, né? Eu vou chamar essa daqui de 00 modelo simplificado. Planta simplificada, vou chamar assim, ó. Planta simplificada, tá? Ok. Então, aqui, ó, eu tenho várias definições, por exemplo, de elementos construtivos. Aqui eu posso dizer para o ArchiCAD se eu quero ver ou não o marcador das portas e janelas. Então, eu desmarco aqui, ó, ele já vai sumir os marcadores de portas e janelas. Sem eu precisar trabalhar no elemento, né? Eu também posso esconder pelo elemento, pela porta. Tem muita gente que faz isso, né? Deixa eu cancelar aqui, ó. Vou só dar um OK. Vou mudar aqui de novo para ArchiCAD Default. Tem muita gente que faz o seguinte, ó, tá começando a aprender o ArchiCAD, eu não quero esse marcador aqui. Vem aqui, ó, na definição da porta e tira o marcador. Qual o problema disso? Porque para essa planta aqui simplificada, beleza, você resolveu o seu problema. Mas para quando você for representar uma planta de projeto legal, que você tem que ter o marcador ali, a gente também pode trabalhar, né, o nível, ó, vou até colocar na escala 1 para 50. Então, você quer o marcador de porta ali e você não está visualizando, você não vai poder visualizar ele, ó. As outras portas vão instalar, mas a que você tirou, não. Beleza, então eu quero fazer aquilo que a gente criou, ó, planta simplificada. Então, com a minha OVM, ó, só de mudar aqui para planta simplificada, eu já tirei ali os marcadores. Agora, digamos que eu queira ter essa representação da porta mais simplificada ainda, só uma linha, né? Você pode entrar aqui nas definições de OVM, eu posso minimizar isso daqui, ó, e vir aqui em nível de detalhe dos símbolos de porta e janela. Aqui, por exemplo, ó, eu posso definir como que eu quero a representação aqui dessa porta, em planta, né? Se eu quero ela... Isso aqui é primeiro no 3D, né? No 3D eu vou deixar tudo completo, mas na minha planta aqui, ó... Aliás, nem é aqui, isso aqui é um detalhe do 3D. Aqui mesmo, em planta, ó. Em planta eu vou alterar qual é a simbologia. Tá? Então, aqui embaixo eu vou alterar como está a representação no 3D, e aqui em cima o pop-up, a simbologia em planta. Por exemplo, digamos que eu queira, ó, o médio, folha fechada, não. Eu quero o médio, folha aberta. Para a janela também eu vou colocar essa representação aqui, ó,
de média uma linha, por exemplo. Se eu quisesse isso daqui para minha planta simplificada. Posso clicar em OK, e olha só que legal, ele já muda a representação das minhas portas. Então, agora, se eu estivesse trabalhando em escala até 1:200 mesmo, ó, o que vai acontecer? Escala 1:200, o meu projeto vai diminuir, meu desenho, né, vai diminuir. Então, as minhas linhas, né, precisam ser mais espaçadas. Eu não posso ter 2 linhas aqui na porta, por exemplo, senão ela vai ficar borrada, né? Inclusive, como que você vê se o seu desenho está ficando borrado ou não? Você pode vir aqui, ó, em visualização, opções de visualização na tela, você pode ligar a espessura real da linha. Olha lá como muda, né? A espessura real da linha a gente já está vendo ali, ó, como tá ficando a espessura dessa linha aqui, tá? Imagina se eu tivesse utilizado aqui nosso ArchiCAD Default. Tem 2 linhas ali, ó, talvez ficasse borrado no meu desenho, né? Tá? Então, a gente vai utilizar aqui a planta simplificada que a gente criou. Beleza? Tem outros itens que a gente pode trabalhar também na representação gráfica ainda dessa OVM. Tem muitos itens, você viu que a gente abriu 2 aqui básicos, que foi aqui sobre elemento construtivo, porta, e foi aqui também, por exemplo, nível de detalhe dos símbolos, né? Quer ver? Se a gente quisesse mudar um pouquinho a representação do nosso padrão lá. Eu quero que as portas tenham uma linha. Aqui, ó, você vai ver a definição diversa para item da biblioteca. Aqui você pode definir como é a linha de abertura das portas, né? Então, aqui, ó, tá com linha contínua. De repente, eu quero uma linha tracejada. Posso clicar em OK. E olha que legal, todas as minhas portas vão ficar com a linha tracejada. Deixa eu ver como que é o padrão deles aqui. Inclusive é o mesmo padrão dele, ó. Ótimo. Então, o padrão que eles desenharam, a gente está alcançando aqui também no ArchiCAD, ó. A gente está criando um padrão aqui, né? Baseado naquele nível lá. Acho que é 1:100 mesmo, mais ou menos, a escala desse desenho. Tá, ok? Então, a gente já está começando aqui a deixar esse desenho mais interessante, né? Então, beleza. A gente já alcançou, então, aqui, trabalhou aqui o nível de detalhe das portas. Vamos trabalhar um pouquinho as escadas também? É um elemento interessante, eu acho que gera muita dúvida também. A gente está aqui buscando, ó, de maneira didática, alcançar essa representação gráfica dessas plantas que a gente está vendo aqui, ó. Então, a gente está chegando lá. Vamos lá, aos poucos. A gente está vendo uma questão aqui da documentação, do pilar de documentação, que é a representação gráfica dos elementos, que é importante a gente saber. Tá? Então, eu vou voltar lá, ó, para a nossa vista de ArchiCAD Default. Vou abrir aqui só a planta de serviço, que é a planta que a gente está trabalhando. Então, a gente criou aqui uma OVM para planta simplificada, tá? E a gente também... eu vou apagar isso aqui, tá? Que eu não quero esse ambiente, eu não modelei nenhum ambiente no projeto. E aí a gente trabalhou aqui a representação dessas plantas. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos melhorar a representação gráfica também de outro elemento importante, que é a escada. Olha como está confuso aqui. O que eu posso fazer? Primeiro, na própria OVM, eu posso tirar alguns elementos. Ó. Na planta simplificada, deixa eu até ver aqui o padrão deles. Ó. De novo, vamos lá para o nosso padrãozinho. Olha lá, a planta deles não tem numeração, tem só uma setinha de sobe, tá vendo? Eu não vou fazer exatamente essa seta para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né? Porque se não fosse buscar uma representação exatamente igual àquela, eu teria que gastar um pouquinho mais de tempo aqui. Mas eu vou chegar aqui num nível legal, que é o quê? Vou entrar na minha OVM de novo, e aqui eu tenho um outro item para trabalhar, que é, por exemplo, as definições de escada, tá? Aqui, ó, eu posso dizer o que eu quero ver nessa planta de escada. Ou melhor, nessa OVM de planta simplificada, né? Vamos refazer aqui a sentença. Aqui na OVM, né, que é a opção de visualização do modelo, a gente criou uma para planta simplificada, certo? Onde a gente tirou aqui os marcadores e também alteramos a representação aqui de abertura, ó, da porta, deixamos tracejada. Tem várias outras informações aqui que a gente pode trabalhar. Não dá tempo de mostrar tudo. No curso, detalhadamente, a gente trabalha cada um desses itens aqui, né? De acordo com as fases de projeto, né? No estudo preliminar é mais simplificado, no projeto legal a gente tem que trabalhar aqui diferente, no executivo é outro, no detalhamento de interiores é outro. Tudo isso a gente aborda lá no curso de maneira detalhada. Mas aqui eu preciso ser mais sucinto, para você ter uma noção do que é isso. Então, da mesma forma, eu tenho uma só para escadas. Então, dentro dessa planta simplificada que a gente criou, essa definição de OVM aqui de planta simplificada, eu posso tirar a numeração,
posso tirar o texto sobe e desce. Aliás, eu vou deixar o texto sobe e desce. E vou tirar aqui a descrição, tá? Vamos ver se melhora? Vou clicar aqui em OK. Olha só que legal. Então, ele já tirou isso de todas as escadas. Olha que bacana a vantagem de você utilizar a OVM. Mais uma vez, tem gente que começa a utilizar o ArchiCAD sem fazer um treinamento e começa a aprender de maneira autodidata. E aí, geralmente, tenta fazer o quê? Entra na definição aqui da escada e vem trabalhar aqui, ó, desmarca aqui por OVM e começa a mexer aqui individualmente cada escada. Não é legal, porque se você deixa tudo marcado como OVM, ele vai sempre puxar, ó, todas as escadas do meu projeto, já vão puxar as definições que eu escolhi aqui na OVM. Então, para a minha planta de projeto legal, eu vou ter aqui, ó, uma OVM de projeto legal, onde vai ter tudo. Já na minha planta de simplificada, que vai lá para o meu site, que vai para o Instagram, que vai para o meu cliente, eu deixo ela simplificada, eu escondo, né? Isso em todas as plantas, olha só que legal. Aqui ele já tira no pavimento inferior, no de serviço ele já tirou também, na sala, que eu tenho outras escadas, ele também já retirou. Tá vendo que legal? Então aqui a gente vê uma grande vantagem de trabalhar com ArchiCAD, que é esse software bem poderoso, essa ferramenta paramétrica que tem esse recurso de OVM, que é um recurso fantástico. Por quê? Eu alterei aqui uma definição, uma única vez aqui no meu estilo de simplificado, né? E agora todas as minhas plantas, todos os pavimentos já estão corretos da maneira como eu quero. E lembrando que eu ainda estou demorando um pouquinho com vocês aqui criando esses padrões, que a gente está criando um padrão do zero. Como eu falei, a ideia, o fluxo de trabalho no ArchiCAD você aprende a ferramenta, cria esses padrões na hora que você estiver desenvolvendo o seu projeto piloto, que é um projeto ali, pode ser um projeto real do escritório, ou pode ser um projeto existente como esse que a gente está fazendo, né? A gente está seguindo aqui um projeto do site, um projeto renomado aqui, buscando a representação gráfica que eles disponibilizaram lá no site. Pode ser assim também no seu projeto piloto, tem vantagens e desvantagens. Depois disso, você vai salvar isso como um template, né? Tirando a parte do modelo e tudo. E aí sim, quando você for trabalhar de novo com ArchiCAD, num projeto novo, já com um template bem configurado, você não precisa ficar criando de novo esses padrões, tá? É só você modelar corretamente e fazer alguns pequenos ajustes. Deu para entender essa diferença, né? Porque senão, às vezes, a pessoa está vendo pela primeira vez o ArchiCAD e pensa que é muito confuso, que é complexo, tem que ficar mexendo muita coisa. Mas é porque eu estou mostrando um padrão do zero, tá? E a gente precisa aprender isso primeiro, para deixar organizado e depois ganhar tempo. Beleza, então as escadas estão mais ou menos aí. Ainda não está do jeito que eu quero. Eu tenho uma seta para subir, uma seta para descer, está muito confuso isso. Eu não quero assim, eu quero uma seta só para subida. O que eu posso fazer? Eu posso vir no meu 3D, pego a ferramenta aqui, escada, dou aqui um Ctrl A, e agora, ó, note que aqui, ó, as escadas vão estar com o texto sobe e texto desce, e a seta de desce e a seta de sobe. Se eu quiser só subindo, né, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui nas definições, Ctrl T, e aqui, ó, vou pegar, primeira coisa, o texto sobe e desce, né, que é uma definição aqui dessa escada. Eu posso vir aqui, ó, de novo, tirar, deixar desligado no topo. Vir aqui a linha de subida, eu vou deixar a direção uniforme, clico aqui em OK. Se eu voltar lá na planta, ó, ele já vai ajustar também, ó. Todos os meus pavimentos já vão ficar com a escada ajustada, porque eu peguei todas as escadas ao mesmo tempo. Legal, ó, que aqui, ó, você pode ver, olha lá, eu peguei várias escadas diferentes, inclusive, mas o ArchiCAD permite que você selecione vários elementos, que é uma mesma ferramenta, e altere as definições que são comuns entre elas. Então, assim, você pode pegar um projeto inteiro, todas as escadas, e você altera de uma única vez a definição, para que ela fique com a representação que você precisa. Tá? Então, esse é um outro recurso legal que a gente tem também. Tá? Então, a gente fez até um extra aqui, que foi da escada, que eu não ia mexer, mas vamos lá. Mexer aqui um pouco na escada. E agora a gente vai, então, para o plano de corte em planta, né? Isso aqui é muito importante aprender também. Agora, antes da gente ir lá, vamos dar uma olhadinha aqui como é que está a nossa planta. Fechado, então vamos avançar então para o outro tópico, que é plano de corte. Então, olha só para você ter uma ideia, eu estou aqui utilizando o conjunto de canetas aqui do ArchiCAD Default, né? Que é um outro filtro de vista aqui do ArchiCAD.
ele faz o quê? Ele define qual vai ser a cor e espessura das linhas dos elementos. Você pode ver que todas as escadas já tem uma linhazinha azul, todas as aberturas têm uma linha laranjada, porque cada elemento recebe uma caneta específica para aquele elemento. Sendo assim, você consegue controlar aqui, criar várias combinações, vários conjuntos de canetas, onde você deixa, por exemplo, na escala 1 para 100, vão ficar todas as canetas ali preto e branco, né? E eu vou ter uma certa espessura. Se eu mudo aqui para a escala 1 para 200, por exemplo, ó, vistas 1 para 200, você vai ver que a espessura da minha linha vai diminuir. Por quê? Ele entende que eu vou ter um desenho menor, logo eu vou precisar uma espessura de linha menor também, porque senão ele vai ficar borrando tudo. Então, por isso, você pode criar aqui. Então, aliás, o template padrão brasileiro, inclusive, já vem com vários conjuntos de canetas criados, tá? Então, para a gente não ficar com essa planta tão feia, né, como a gente estava aqui antes, ó, ela estava assim, colorida, já vamos começar a colocar com um filtro aqui de escala 1 para 100, vistas 1 para 100, então já vai ficar preto e branco. E aí a gente pode observar o seguinte, isso aqui, ó, é uma trama de corte de concreto, ó. Essa é uma parede de concreto, tá vendo? Tá sendo cortada aqui. Se eu for entrar aqui na outra planta ainda, ó, se eu for avançar para a planta de cobertura, a gente tem um problema ainda maior. Aqui eu estou visualizando essas minhas vigas sendo cortadas, ó. A gente mostrou isso lá no comecinho da aula, lembra? Porque o meu pavimento de cobertura é essa linha aqui, ó. E ele tá, se eu jogar uma linha aqui a 1,20 m, ele vai ficar cortando essa viga aqui, que é o padrão do plano de corte. Então, a primeira definição para corrigir essa planta de cobertura aqui, por exemplo, é a definição de plano de corte em planta, tá? Como que eu faço isso? Eu preciso vir aqui, ó, no meu mapa de vistas, nesse caso, eu vou até criar aqui uma pastinha nova, porque é só para isso que a gente está testando aqui agora. Vou criar aqui uma live, e aqui eu vou criar vou duplicar aqui as plantas, dentro desses filtros que a gente está vendo aqui embaixo por enquanto. Ó. Então, a combinação de Arcade Default, a OVM que a gente criou de planta simplificada. Então, veio do jeitinho que estava aqui. Ó. Clica em clonar. Então, já vou ter aqui um piso de cobertura. Tá vendo? Por quê? Para a gente trabalhar aqui na definição de plano de corte, não dá para você trabalhar se você não souber trabalhar com mapa de vistas. Lucas, eu já mexo com ArchiCAD, sou usuário básico, sou usuário intermediário, mas eu não sei trabalhar com mapa de vistas. Então, sinto muito, mas você não é nem usuário básico do ArchiCAD, porque o mapa de vistas é essencial. Se você não trabalha com mapa de vistas, você não sabe trabalhar com ArchiCAD para gerar documentação. Você sabe fazer um modelo, talvez, né? Sabe fazer a modelagem 3D. Então, isso aqui é muito importante, o mapa de vistas, né? Então, é aqui que a gente vai controlar as vistas do nosso modelo. E para a gente entrar nesse tópico aqui, ó, que é plano de corte em planta, a gente tem que configurar dentro do mapa de vistas, que é aqui que a gente vai dizer e vai salvar, que essa vai deixar salvo aqui nessa vista de cobertura, que a altura do plano de corte vai ser maior. Se eu entrar aqui nas definições dessa cobertura aqui agora, ó, bem aqui eu vou ter ó, um botão de definições de plano de corte em planta, para essa vista aqui, tá? Então aqui ó, o padrão do ArchiCAD é 1,20 m. Então se eu colocar, por exemplo, ali 2 metros, dá um OK, clicar em OK de novo, ele vai começar a liberar aqui, mas ele ainda está cortando esse elemento. Então, se eu for lá para o corte, ó, a gente tem duas formas de resolver isso. Ou a gente criaria um outro pavimento, por exemplo, esse daqui a gente poderia chamar de outra coisa, não chamaria de cobertura, chamaria ele talvez de piscina, e um outro pavimento ou a gente poderia criar um outro pavimento aqui, ó, Ctrl 7, vou inserir aqui um piso acima, posso chamar esse piso aqui de implantação, por exemplo. Clico aqui em OK. Uma forma de resolver isso seria só criando um piso de implantação, porque aí ele vai mostrar em cima, ó, ele já vai estar com plano de corte a 1,20 m, né? Olha lá. Se eu criar um novo plano, tá aqui. Se eu jogar um plano de corte a 1,20 m daqui, logicamente, né? Ele vai estar, que é o padrão, ele não vai estar cortando nada. O problema de criar um outro pavimento é que, tá vendo? Ó, ele não vai mostrar nada também, ó. Aí eu teria que trabalhar a visualização dos elementos que estão lá embaixo. Então, nesse caso, o que eu acho melhor? Aliás, e vamos trabalhar então isso? Antes da gente trabalhar o plano de corte, ou melhor, peraí, vamos por partes. Então, vou voltar aqui, ó. Então, na solução número 1, se eu quero só trabalhar com plano de corte, o que eu vou fazer? Mudei 2 metros, está pouco. Então, posso entrar nas definições dessa vista aqui de cobertura, entre de novo na definição de plano de corte, e aqui a altura do plano de corte eu vou mudar para 4 metros. Clico aqui em OK, e OK novamente. Sendo assim, caramba, ainda tem uma coisa sendo cortada ali, ó. Então, vamos subir mais. Definições do plano de corte, vou para 5 metros aqui agora. Dou um OK e OK de novo. Peraí, por que ele tá assim, então? Acho que ele não tá cortando aquilo ali, não. Acho que é só a representação dele mesmo, né? Porque se eu jogar aqui, ó, se eu jogasse um plano de corte aqui agora, ó, a partir desse pavimento, ó, se eu jogasse ele aqui 4 metros, ele já seria suficiente. Então, ali é outra definição que está fazendo com que isso aqui apareça cortado. Deixa eu ver o que é.
Deixa eu só mudar aqui, que eu vou deixar aqui tudo, talvez seja tudo em vista. Não é bem o que eu quero, mas vou deixar assim só para resolver esse problema. Então tá ali, a gente resolveu aquele problema da representação gráfica daquela implanta, né, daquela viga ali, tá? Uma outra forma de fazer, como eu falei, seria através aqui dessa planta, né, uma planta superior, ó, você pode criar uma planta superior, só que o que você precisa dizer aqui para o ArchiCAD? Aí já é um recurso mais avançado. Você precisaria dizer para ele que você quer ver tudo que está lá embaixo. Então, entre nas definições, plano de corte em planta, e aí você precisaria ver aqui, ó, quantos pisos abaixo você quer ver. Ó. Quero ver 3 pisos abaixo. Clico em OK e OK novamente. Ele vai começar a mostrar tudo que está abaixo. O outro problema disso também é que todos os elementos que estão aqui embaixo, ó, também precisariam ser configurados para serem vistos acima. Lembra aquela configuração que a gente trabalhou na laje aqui, ó? Trabalhamos aqui na laje. A gente trabalhou personalizado, né? Mostrar abaixo, mostrar acima. A gente teria que trabalhar com vários elementos, tá? Então, para esse tipo de projeto aqui, que é um projeto moderno, que não tem telhado, essa solução aqui não é uma solução legal, tá? Não é uma solução ideal criar um outro pavimento. Mas se eu tivesse aqui, de repente, um telhado mesmo, ó, imagina um projeto convencional que tem um telhado, faria sentido a gente criar isso daqui, quer ver, ó? Posso olhar lá na planta de implantação. Deixa eu só mudar isso aqui, né? Esse telhado faria parte da planta de implantação e ele estaria na frente aqui de tudo. Ordem de visualização, passar para frente. Então, o que acontece? Se você tivesse um projetinho convencional, essa solução de criar um novo pavimento resolveria, porque o telhado ia já cobrir tudo, e aí você ia ter uma lajezinha ou outra aqui embaixo que você ia pedir para mostrar, né? Então, seria fácil de você trabalhar com essa solução, tá? Então, como a gente viu que para o nosso projeto não é viável esse tipo de projeto, não é viável essa solução, eu vou até apagar esse piso, né? Então, Ctrl 7, vou apagar aquele piso, OK, apagar o piso lá. Então, voltando aqui, ó, a nossa solução melhor foi o quê? Realmente trabalhar aqui simplesmente com a definição aqui, ó, do plano de corte que a gente trabalhou aqui, ó. Aumentou o plano de corte para 4 metros, já é suficiente, por exemplo, e ele já livrou ali, já não está mais cortando a minha cobertura, como estava antes, as vigas, né, como estavam antes. Beleza, vamos aqui trabalhar uma outra questão aqui nessa planta, ó. Então, a gente subiu o nível, a gente estava aqui trabalhando sempre no serviço, ó, tá? E agora a gente avançou para a sala. Aqui, ó, o que eu vi de errado? Lembrando que a gente está trabalhando com um projeto complexo, né? Não é um projeto simples, ele tem pisos diferentes aqui, né? Então, olha só, aqui no meu corte, o que eu tenho? Nessa planta aqui agora do pavimento superior, eu tenho isso aqui tudo no mesmo nível. Vamos abrir aquele corte lá. Qual que é o corte que eu estava? Eu acho que é esse. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho no mesmo nível esses dois ambientes, mas eu tenho esse daqui, ó, que está um pouquinho acima. E como eu falei, a gente tem essa paredinha aqui, que ela é uma meia parede, não é uma parede que vai até o teto. E eu precisaria representar ela em planta diferente, ó. Ela está sendo representada em corte, do mesmo jeito que essa parede aqui. Olha só, a gente está nessa planta aqui agora. Tanto essas duas paredinhas aqui também, e essas aqui de fora, elas precisam ser mostradas em vista, e somente essa aqui em corte. E aqui, como é que está sendo mostrado? Está sendo tudo em corte. Para ficar mais claro, ó, se eu mudar aqui para uma sobreposição gráfica de estudo preliminar, ele vai marcar tudo que está sendo cortado em preto, olha lá, está tudo em corte. O que eu faço aí para resolver esse problema? Vamos lá, primeiro eu vou subir a altura do corte para ver o que acontece. Então, olha só, se eu for ver aqui, essa minha parede aqui, ó, eu precisaria subir meu plano de corte para pelo menos 2,60 metros de altura, para ela ficar livre ali. Essa daqui eu precisaria aumentar só 2,10 já era suficiente. Se eu aumentar 2,60 aqui, ó, vamos ver o que vai acontecer? Olha só. Eu vou voltar lá para minha planta, definições da vista, né? Vou aumentar aqui, então, para 2,60. É um absurdo isso, né? Imagina uma planta representada a 2,60. Então, olha só, olha só que interessante. Se eu mudar aqui para estudo preliminar de novo, você vai ver, ó, beleza, ficou em vista aqui também, e aqui também, mas olha o que começou a mostrar. Começou a mostrar a viga que está lá em cima, começou a mostrar um pedaço aqui do deck. Então, não resolve o problema nessa situação aqui, né? Porque é uma planta mais complexa. Então, nesses casos, a gente tem que usar um outro recurso, ó. Então, vou voltar aqui, estou lá na minha planta, eu vou voltar, vou deixar aqui o padrão, ó, 1,20 m, ok. Voltei aqui para o meu padrão. Então, o que eu vou fazer? Eu posso mudar aqui, ó,
Vamos voltar lá para estudo preliminar para a gente ficar bem claro isso daqui. Eu posso pegar só essas paredinhas aqui, ó, e eu vou forçar a representação gráfica dela. Então, eu estou dizendo para o ArchiCAD o seguinte, ó, Ctrl T, aqui, ó, ele está mostrando em vista e corte. Aliás, o padrão ele vai estar mostrando vista, corte e projeção. O que significa isso daqui? Se a minha parede tiver, se o plano de corte da minha planta estiver cortando a minha parede, ela vai ser mostrada em corte, como é o caso que está acontecendo ali. Se meu plano de corte da planta estiver abaixo dessa minha parede, ela vai mostrar em projeção. Se o plano de corte estiver acima da minha parede, ela vai mostrar em vista, tá? É essa a definição padrão que está aqui. Se eu não quiser que ela mostre em vista, ou melhor, se eu não quiser que ela mostre em projeção, por exemplo, se ela estivesse acima, eu utilizaria vista e corte. Se eu quiser que ela mostre só corte, só se estiver sendo cortada, eu utilizaria apenas corte. Eu estou passando aqui de maneira mais rápida, porque não dá tempo de explicar detalhadamente como é que funciona isso, né? Eu tenho uma aula só sobre isso no curso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar isso aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho assim, as representações forçadas. Eu posso forçar um corte simbólico, eu posso forçar uma simbologia de vista, eu posso forçar uma simbologia de projeção. No caso, eu quero forçar uma simbologia de vista. Clico aqui em OK, e agora ele vai forçar ali a representação gráfica daquela parede para estar em vista. E a gente tem aquele problema resolvido. Então, essa é a solução, tá? Que a gente precisa, que a gente pode utilizar aqui. Então, assim, o ArchiCAD realmente tem solução para tudo, né? Para tudo que a gente quer aqui no nosso projeto, a gente consegue trabalhar. Então, vou pegar essas duas paredinhas aqui também, ó, e vou mudar então, a representação para tudo em vista. Clico em OK, e eu resolvi aquele meu probleminha lá. Eu vou finalizar por esse primeiro projeto aqui mesmo, por esse primeiro arquivo, com o último recurso que eu quero trabalhar aqui, que é a sobreposição gráfica, tá? Bem de leve aqui, só para a gente ter uma noção básica aqui do programa. Então, ó, vou voltar para a planta de serviços, que é essa que a gente trabalhou mais. E aqui, ó, o que está faltando? A gente já trabalhou escala, colocamos na escala 1 para 100. A gente trabalhou aqui a OVM, né, para simplificada. Antes estava no ArchiCAD Default. Olha lá como é confuso e bagunçado. A gente mudou aqui para simplificada. Agora, eu quero mudar a sobreposição gráfica, né? Aliás, outra coisa que a gente mudou também foi o conjunto de canetas, que antes estava tudo colorido, né? Eu vou mudar aqui para vistas 1 para 100, né? Então ficou tudo preto e branco, foi o que a gente trabalhou. E agora, se eu quisesse ter aquela representação simbólica, né? Olha lá, tudo que está sendo cortado eu quero que fique em preto. Mas em outras plantas, no meu projeto executivo, eu quero que esteja de outra forma. No meu projeto legal, de outra. Então, para isso, ao invés de eu alterar aqui a representação do elemento ou do material de construção, eu posso usar esse outro filtro aqui, que é o sobreposição gráfica. Você viu que eu dei umas pinceladas aqui nele em outros momentos. Então, eu vou criar do zero aqui um filtro de sobreposição gráfica básico aqui com vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu entro aqui nessas definições, clico aqui ó, em novo, e eu vou chamar esse aqui de 00, planta simplificada. Aqui a gente vai adicionar uma regra. Existem várias regras prontas aqui no template, você já pode criar as suas também, mas eu vou criar uma do zero para a gente entender como é que funciona. Eu vou chamar essa regra aqui de elementos construtivos, trama sólida preta, ó. Trama sólida preta, ou só trama sólida, tá? Clico em OK. Agora eu vou entrar nos 3 pontinhos para editar essa regra de sobreposição gráfica. De novo, só lembrando aqui que a gente está criando uma padronização nova, né? Você viu que eu não precisei ficar criando isso e já tinha uma ali prontinha no meu template aqui. Tá? Então a ideia é, assim que a gente trabalha também no curso, eu vou ensinar como criar vários tipos de sobreposição gráfica para alcançar objetivos específicos para uma planta de piso, planta de forro e tal. Nesse caso, a gente quer uma planta de estudo preliminar ali. Então, é um processo um pouco trabalhoso, complexo até, em certo modo, mas você precisa dominar isso para você criar suas próprias padronizações e deixar salvo, né? Depois você vai tendo isso gerado de maneira automatizada. Então, vamos lá, vou criar uma regra do zero aqui. Então, o que eu quero trabalhar? Eu quero pedir para o ArchiCAD mudar tudo que é elemento construtivo. Então, vou pegar aqui, ó, vou pegar tipos 3D, ou seja, vai ser parede, pilar ao mesmo tempo. E eu vou mudar aqui, ó, a classificação, adicionar. Deixa eu ver aqui, ó, eu posso escolher uma classificação, está no ramo D, por exemplo, elementos de construção. Então, ele pode ser cobertura, laje, parede, só não vai ser escada. Posso escolher esse padrão aqui, ó, está no ramo de elementos de construção. E agora aqui, ó, o ArchiCAD vai pegar, então, todos os elementos 3D que estão classificados nesse ramo de construção. E aqui a gente pode trocar, ó, aliás, a gente pode trocar o tipo de trama. A trama que eu quero é uma trama de corte, eu quero sobrepor só a trama de corte. Então, tudo que está cortado, ao invés de ser o elemento de concreto, a gente vai trocar para uma trama sólida. E aqui eu posso escolher, ó, qual é a caneta que eu vou estar utilizando, né? Qual é a cor dessa trama? Eu posso utilizar essa caneta 1 mesmo aqui, que é uma caneta geral, para ficar preta, tá? Se eu clicar agora em OK,
a minha regra já foi criada ali, vamos testar agora. Vou clicar em OK de novo. E olha só que bacana, ele já aplicou aqui a planta simplificada e todos os elementos construtivos, então paredes, pilares, já receberam essa sobreposição gráfica. O problema aqui é que está também, ó, as paredes cortina também estão tendo essa sobreposição, né? Então, de repente, aqui, ó, eu posso trabalhar aqui na própria OVM e vir aqui, ó, aquela nossa OVM de planta simplificada, trabalhar a parede cortina também, ó. Ah, eu quero que na minha parede cortina, eu quero tirar tudo isso daqui, eu vou mostrar só simplificado aqui a estrutura. Vamos clicar aqui em OK. Então, ele já mudou ali, já ficou mais simplificado, né? O que mais que eu posso trabalhar aqui? Acho que eu vou trabalhar os painéis também, simplificado, dá um OK. Olha lá, ó. Então, ele mudou a simbologia também da parede cortina, né? Lá na OVM. Então, com isso aqui, a gente já pode chegar no fim aqui da nossa aula. Tem bastante coisa ainda para a gente ver, mas vamos só atualizar aqui a nossa vista, ó. Se eu clicar aqui agora na minha vista de cobertura ou na minha vista da sala, você vai ver que ele não está com aquela sobreposição que a gente aplicou. Então, preciso selecionar todas essas vistas ou clicar aqui na pastinha dela, ó. Entre nas definições, eu posso alterar todas ao mesmo tempo, ó. Então, eu vou aplicar aquele filtro de sobreposição gráfica que eu criei, ó, que é o filtro de planta simplificada. Clico em OK. Agora sim, ele vai ficar guardadinho aqui, ó. Então, eu vou lá no acesso, praia. Tá bonito aqui, do jeitinho que eu quero. Serviço também, tá do jeito que eu quero. A sala, tá? Tudo representado da maneira como eu quero. Se você quiser, pode também, ó, pegar aqui o nosso terreno, ó. Vamos pegar lá o acesso praia. Vou pegar o terreno, Ctrl T, e vou mudar aqui, ó, para todos os pisos relevantes, ó. Ou todos os pisos. Coloquei aqui todos os pisos. Se eu for passando a página aqui, ó, olha que legal. Agora já tenho o meu terreno na planta de cima, que eu não tinha antes. Posso passar aqui para a sala, tá lá o meu terreno bonitão. Olha como tá bonita essa planta aqui, ó. Tá? Então é importante você ter o domínio da ferramenta para criar essas padronizações e saber controlar os elementos onde eles vão estar apresentados ou não. Então essa planta aqui, ó, é muito mais interessante, né? Olha só, do que essa planta aqui, né? Veja uma planta padrão aqui do ArchiCAD, sem você ter o domínio, ó. Vou lá para a sala, por exemplo. Olha só o jeito que essa planta aqui tá. E agora olha o jeito que essa planta aqui que a gente salvou. Muito melhor, né? Muito mais agradável para esse nível de representação. E a mesma coisa serve para os cortes, tá? Se eu for entrar aqui no meu corte, ó, vamos lá para um corte, a gente pode colocar aqui as definições desse corte, pode ser colorido ou preto e branco, né? Aqui eu tinha colocado colorido, eu vou colocar tudo uniforme. Pronto, ó, meu corte ficou branquinho, tem sombra do sol ali habilitada. Não, Lucas, eu não quero a sombra do sol. Entre nas definições aqui desse corte, posso tirar aqui a sombra também, ó. Olha lá, tirei a sombra ali do corte. E outra coisa que a gente pode trabalhar também, ó, é a linha de corte, ó. Ela tá cortando esse pilar aqui, não tá muito legal. Esse lado aqui tá até ok, mas vamos lá, o que eu posso fazer então? Posso pegar aqui essa minha linha de corte, deixa eu entrar aqui na minha planta, ó. Seleciono aqui essa minha linha de corte, eu posso clicar nela e adicionar aqui uma interseção. Agora eu vou quebrar aqui um pouquinho, ó, jogar ela bem aqui dentro. E agora eu posso puxar isso daqui, de repente, até essa linha aqui da parede. Vamos ver o que acontece lá no corte, ó. Naquele lado ali, ó, ele já livra ali o pilar, ou poderia tirar o corte inteiro, né? Esse é um projeto complexo, né? A gente também teria que gastar um tempinho aqui vendo qual a melhor solução para esse corte. Mas olha só, tá bem próximo do que a gente está vendo aqui, né? Ó, no corte padrão deles. Na verdade, a gente poderia até, quem sabe, ter uma sobreposição gráfica aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui trama de terreno, ó. Eu vou editar essa daqui temporariamente. Eu quero trocar também a trama de corte, ó. Eu vou mudar aqui para branco aqui temporariamente, só para você ver, ó. Dá um OK. Olha lá, uma sobreposição gráfica eu posso pedir para ele limpar e deixar exatamente como estava lá o outro, ó. Tá, o meu terreno, ele vai ficar ali, ó, todo branquinho, mostrando só a linha. Enfim, tem muita coisa que a gente pode abordar, que a gente pode chegar de representação gráfica, mas eu acho que a gente já abordou bastante coisa.